Primo Levi, os afogados e os sobreviventes, os delitos, os castigos, as penas, as impunidades. Capítulo 5, Violência Inútil. O título deste capítulo pode parecer provocador ou até ofensivo. Existe uma violência útil? Infelizmente, sim. A morte, mesmo a não provocada, mesmo a mais clemente, é uma violência, mas é tristemente útil. Um mundo de mortais não seria concebível nem visível. Seria mais violento do que o já violento mundo atual. Nem é inútil, em geral, o assassinato. Raskolnikov, matando a velha usurária, se propunha um escopo, ainda que criminoso. Da mesma forma, Príncipe em Sarajevo e os sequestradores de Aldo Moro na Via Fani. Pondo de lado os casos de loucura homicida, quem mata sabe por que o faz. Por dinheiro, para suprimir um inimigo verdadeiro ou suposto, para vingar uma ofensa. As guerras são detestáveis, são um péssimo modo de resolver as controvérsias entre nações ou entre facções, mas não se pode definir como inúteis. Visam a um objetivo, quem sabe iníquo ou perverso. Não são gratuitas, não se propõem infligir sofrimentos. Os sofrimentos existem, são coletivos, dilaceradores, injustos, mas são um subproduto, um acréscimo. Ora, acredito que os 12 anos hitlerianos compartilhem sua violência com muitos outros tempos históricos, mas que se caracterizem por uma difusa violência inútil, com um fim em si mesma, voltada unicamente para a criação de dor. Às vezes, voltada para um objetivo, mas sempre redundante, sempre fora de proporção em relação ao próprio objetivo. Revendo a posteriori aqueles anos que devastaram a Europa e, afinal, a Alemanha mesma, oscilamos entre dois juízos. Teríamos assistido ao desdobramento racional de um plano desumano ou a uma manifestação única, por ora, na história e ainda mal explicada, de loucura coletiva. Lógica virada para o mal ou ausência de lógica? Como é frequente nas coisas humanas, as duas alternativas coexistiam. Não há dúvida de que o projeto fundamental do nacionalsocialismo tinha uma racionalidade própria, o impulso para o leste, velho sonho alemão, sufocamento do movimento operário, a hegemonia sobre a Europa continental, a aniquilação do bolchevismo e do judaísmo, que Hitler simplesmente identificava a repartição do poder mundial com a Inglaterra e os Estados Unidos, a apoteose da raça germânica com a eliminação espartana dos doentes mentais e das bocas inúteis. Todos esses pontos compatibilizavam-se entre si e podiam ser deduzidos de alguns poucos postulados já expostos com inegável clareza em Mein Kampf: arrogância e radicalismo, híbris e Grundrichkeit, lógica insolente, não loucura. Odiosos, mas não loucos, eram também os meios previstos para obter os fins. Desencadear agressões militares ou guerras desapiedadas, alimentar quintas colunas internas, transferir populações inteiras ou subjugá-las, ou exteriorizá-las, ou exterminá-las. Nem Nietzsche, nem Hitler, nem Rosenberg eram loucos quando se embriagavam a seus sequazes com sua pregação do mito do super-homem, a quem tudo é permitido em reconhecimento de sua superioridade dogmática e congênita. Mas é digno de meditação o fato de que todos, o mestre e os alunos, tenham saído progressivamente da realidade na medida em que sua moral se descolava daquela moral comum a todos os tempos e a todas as civilizações, que é parte de nosso legado humano e que também, em última análise, é preciso dar reconhecimento. A racionalidade cessou e os discípulos superaram
e traíram amplamente o Mestre, exatamente na prática da crueldade inútil. O verbo de Nietzsche me repugna profundamente. Tenho dificuldade em nele encontrar uma afirmação que não coincida com o contrário daquilo que me apraz pensar. Me cansa seu tom oracular, mas me parece que nele não emerja nunca o desejo do sofrimento alheio. A indiferença, sim, quase em toda página, mas nunca a Schadenfreude, a alegria pelo dano do próximo, muito menos a alegria por fazer deliberadamente sofrer. A dor do vulgo, dos Ungethalten, dos informes, dos que não nasceram nobres, é um preço a pagar pelo advento do reino dos eleitos. É um mal menor, mas sempre um mal. Não é desejável em si. Bem diferentes eram o verbo e a prática hitleriana. Muitas das inúteis violências nazistas já pertencem à história. Pensemos nos massacres sem proporções das fossas ardeatinas, de Oradour, Lídice Bovis, Marzaboto e tantos outros, nos quais o limite da represália, já intrinsecamente desumano, foi enormemente ultrapassado. Mas outros menores, singulares, permanecem escritos em caracteres indeléveis na memória de cada um de nós, ex-deportados, como detalhes do grande quadro. Quase sempre, no início da sequência da recordação, está o trem que assinala a partida para o desconhecido, não só por razões cronológicas, mas também pela crueldade gratuita com que eram empregadas para um objetivo incomum aquelas, normalmente inócuas, composições de vagões de carga. Não há diário ou narrativa entre os muitos nossos em que não surja o trem, o vagão blindado, transformado de veículo comercial em prisão ambulante ou mesmo em instrumento de morte. Está sempre lotado, mas parece haver um cálculo grosseiro no número de pessoas que, em cada caso, nele eram ajuntadas, entre 50 e 120, segundo a distância da viagem e o nível hierárquico que o sistema nazista atribuía ao material humano transportado. Os comboios partidos da Itália só continham 50 a 60 pessoas por vagão. Judeus, prisioneiros políticos, guerrilheiros, gente comum pega pelas ruas, militares capturados após o esfacelamento de 8 de setembro de 1943. Pode ser que se tenham levado em conta as distâncias ou talvez também a impressão que esses comboios podiam exercer em eventuais testemunhas presentes ao longo do percurso. No extremo oposto estavam os deportados da Europa Oriental. Os eslavos, especialmente se judeus, eram mercadorias mais vil, ou melhor, destituída de qualquer valor. De qualquer modo, deviam morrer, não importa se durante a viagem ou depois. As composições que transportavam os judeus poloneses dos guetos para os lager, ou de lager para lager, continham até 120 pessoas em cada vagão. A viagem era curta. Ora, 50 pessoas num vagão de carga ficam muito mal acomodados. Podem estirar-se simultaneamente para repousar, mas corpo contra corpo. Se são 100 ou mais, mesmo uma viagem de poucas horas é um inferno. Deve-se ficar em pé ou agachar-se alternadamente. E muitas vezes, entre os viajantes, existem velhos, doentes, crianças, mulheres em período de aleitamento, loucos ou indivíduos que enlouquecem durante a viagem e por efeito da viagem. Na prática dos transportes ferroviários nazistas, se distinguem variáveis e constantes. Não nos é dado saber se em sua base havia um regulamento ou se os funcionários encarregados tinham carta branca. Constante era o conselho hipócrita ou a ordem de levar tudo quanto era possível, especialmente o ouro, as joias, as moedas fortes, as peles, em alguns casos, certas deportações de judeus camponeses da Hungria e da Eslováquia, até os animais pequenos. Abre aspas, é tudo coisa que poderá servir a vocês, fecham aspas. Dizia entre dentes e com ar cúmplice o pessoal
de acompanhamento. De fato, era o sangue, um artifício, um saque, um artifício simples e engenhoso para transferir valores para o Reich, sem publicidade nem complicações burocráticas, sem transportes especiais nem temores de furtos em route. Com efeito, na chegada tudo era sequestrado. Constante era o despojamento total dos vagões. As autoridades alemãs, para uma viagem que podia durar até 2 semanas, é o caso dos judeus deportados de Salônia, não providenciavam literalmente nada. Nem víveres, nem água, nem esteiras ou palha no chão de madeira, nem recipientes para as necessidades corporais, e muito menos se preocupavam em advertir as autoridades locais, ou os dirigentes, quando existiam, dos campos de triagem, no sentido de providenciarem alguma coisa. Um aviso não custaria nada, mas justamente essa negligência sistemática se resolvia numa crueldade inútil, numa criação deliberada de dor como um fim em si mesma. Em alguns casos, os prisioneiros destinados à deportação estavam em condições de aprender algo da experiência. Tinham visto partir outras composições, aprendendo, à custa de seus predecessores, que deviam suprir eles próprios todas essas necessidades logísticas, o melhor que pudessem, e compativelmente com as limitações impostas pelos alemães. É típico o caso dos trens que partiam do campo de triagem de Westerbork, na Holanda. Era um campo vastíssimo, com dezenas de milhares de prisioneiros judeus, e Berlim exigia do comandante local que toda semana partisse um trem com cerca de 1.000 deportados. No total, partiram de Westerbork 93 trens, com destino a Auschwitz, a Sobibor e outros campos menores. Os sobreviventes foram cerca de 500, e nenhum destes viajaram nos primeiros comboios, cujos ocupantes tinham partido às cegas, na esperança infundada de que se suprissem de praxe as necessidades mais elementares de uma viagem de 3 ou 4 dias. Por isso, não se sabe quantos foram os mortos durante o trânsito, nem como a terrível viagem se desenrolou, porque ninguém voltou para contar. Mas depois de algumas semanas, o encarregado da enfermaria de Westerbork, o observador perspicaz, notou que os vagões de carga das composições eram sempre os mesmos. Iam e vinham para o lager de partida e o de destinação. Foi assim que alguns entre os sucessivamente deportados puderam mandar mensagens escondidas nos vagões que retornavam vazios, e a partir daí se pôde providenciar pelo menos uma reserva de víveres e de água, além de um balde para os excrementos. O comboio no qual fui deportado, em fevereiro de 1944, era o primeiro que partia do campo de triagem de Fósforo. Outros tinham partido antes, de Roma e de Milão, mas não nos chegara a notícia deles. Os SS, que pouco antes haviam tomado da segurança pública italiana a gestão do campo, não deram nenhuma disposição precisa para a viagem. Só fizeram saber que seria longa e deixaram vazar o conselho interessado e irônico que mencionei. Levem ouro e joias, e sobretudo roupas de lã e pele, porque vocês vão trabalhar num país frio. O capo do campo, também deportado, teve o bom senso de fazer um estoque razoável de alimento, mas não de água. A água não custa nada. Não é verdade? E os alemães não dão nada de graça, mas são bons organizadores. Nem pensou em dotar cada vagão com um recipiente que servisse como latrina. E esse esquecimento se revelou gravíssimo, provocou uma aflição muito pior do que a sede e o frio. Em meu vagão havia muitos anciãos, homens e mulheres, entre outros. Estavam todos os internos do asilo israelita de Veneza. Para todos, mas especialmente para estes, evacuar em público era angustioso ou impossível. Um trauma para o qual nossa civilização não nos prepara, uma ferida profunda infligida à dignidade humana, um atentado obsceno e cheio de presságios.
mas também o sinal de uma malignidade deliberada e gratuita. Para nossa paradoxal sorte, mas hesito em escrever esta palavra neste contexto, em nosso vagão havia também 2 jovens mães com suas crianças de poucos meses, e uma delas trazia um urinol, um só, para servir a umas 50 pessoas. Depois de 2 dias de viagem, encontramos pregos fincados nas paredes de madeira, repregamos 2 num canto, e com um barbante e um pano improvisamos um anteparo substancialmente simbólico. Ainda não somos animais, não o seremos enquanto buscarmos resistir. É difícil imaginar o que ocorreu nos outros vagões, destituídos dessa proteção mínima. O comboio foi parado 2 ou 3 vezes em pleno campo. As portas dos vagões foram abertas, permitindo-se que os prisioneiros descessem, mas não que se afastassem da ferrovia, nem que se separassem. De outra vez, as portas foram abertas, mas durante uma parada numa estação austríaca de trânsito. Os SS da escolta não escondiam seu divertimento ao ver homens e mulheres agacharem-se onde podiam nas plataformas, no meio dos trilhos. E os passageiros alemães exprimiam abertamente seu desgosto. Gente como essa merece seu destino. Basta ver como se comportam. Não são Menschen, seres humanos, mas animais, porcos. É evidente como a luz do sol. Era efetivamente um prólogo. Na vida que devia vir, no ritmo cotidiano do lager, a ofensa ao pudor representava, pelo menos no início, uma parte importante do sofrimento global. Não era fácil nem indolor habituar-se à enorme latrina coletiva, ao limite de tempo estrito e obrigatório, à presença em sua frente do aspirante à sucessão. Em pé, impaciente, às vezes suplicante, outras vezes prepotente, insiste a cada 10 segundos. Hast du gemacht? Ainda não terminou? Todavia, em poucas semanas, o mal-estar se atenuava até desaparecer. Sobrevinha, não para todos, o costume, o que é um modo caridoso de dizer que a transformação de seres humanos em animais já estava a meio caminho. Não creio que essa transformação jamais tenha sido projetada nem formulada explicitamente, em nenhum nível da hierarquia nazista, em nenhum documento, em nenhuma reunião de trabalho. Era uma consequência lógica do sistema. Um regime desumano difunde e estende sua desumanidade em todas as direções, inclusive e especialmente para baixo. Salvo resistências e têmperas especiais, também corrompe suas vítimas e seus opositores. A inútil crueldade do pudor violado condicionava a existência de todos os lager. As mulheres de Birkenau contam que uma vez obtida uma gamela, uma grande vasilha esmaltada, delas deviam se servir para 3 usos distintos: para tomar a sopa cotidiana, para evacuar à noite, quando o acesso à latrina era vedado, e para se lavarem, quando havia água nos lavabos. O regime alimentar de todos os campos compreendia 1 litro de sopa por dia. Em nosso lager, por concessão do estabelecimento químico para o qual trabalhávamos, os litros eram 2. Assim, a água a ser eliminada era muita, e isto nos obrigava a pedir muitas vezes que fôssemos ao banheiro, ou a arranjarmos-nos de outro modo pelos cantos do local de trabalho. Alguns prisioneiros não conseguiam controlar-se, seja por problemas de bexiga, seja por acessos de medo, seja por neurose, eram obrigados a urinar com urgência e frequentemente se molhavam, pelo que eram punidos e ridicularizados. Um italiano, meu contemporâneo, que dormia na parte de cima de um beliche de 3 planos, teve um incidente noturno e molhou os inquilinos dos planos inferiores, que logo denunciaram o fato ao capo do alojamento. Este foi para cima do italiano, que negou a imputação contra toda a evidência. O capo, então, ordenou-lhe que urinasse naquele lugar e naquele momento para demonstrar sua inocência. O prisioneiro, naturalmente, não conseguiu e foi coberto de pancadas. Mas, apesar de seu pedido razoável,
não foi transferido para o leito de baixo. Era um ato administrativo que comportaria excessivas complicações para o beleguim do alojamento. Análogo ao constrangimento dos excrementos era o da nudez. No lager se entrava nu, ou antes, mais do que nu, privado não só das roupas e dos sapatos, que eram confiscados, mas dos cabelos e de todos os outros pelos. Certamente, o mesmo se faz ou se fazia também no ingresso em caserna, mas no lager a raspagem era total e semanal, e a nudez pública e coletiva era uma condição recorrente, típica e cheia de significado. Também esta era uma violência com algumas raízes de necessidade. É claro que devemos nos desvestir para um banho ou uma visita médica, mas ofensiva em razão de sua redundância inútil. O cotidiano no lager estava coalhado de inúmeros desnudamentos vexatórios. Devido ao controle dos piolhos, as buscas nas roupas, a lavação matinal, a visita das sarnas, e além disso, devido às seleções periódicas nas quais uma comissão decidia quem ainda estava apto para o trabalho e quem, ao contrário, estava fadado à eliminação. Ora, um homem nu e descalço sente os nervos e os tendões truncados. É uma presa inerme. As roupas, mesmo aquelas imundas que eram distribuídas, mesmo os sapatos ordinários com sola de madeira, são uma defesa tênue, mas indispensável. Quem não os tem não se percebe a si mesmo como um ser humano, e sim como um verme, nu, lento, ignóbil, vergado ao chão. Sabe que poderá ser esmagado a todo momento. A mesma sensação debilitante de impotência e de destituição era provocada nos primeiros dias de confinamento pela falta de uma colher. É este um detalhe que pode parecer marginal a quem está habituado desde a infância à abundância de apetrechos de que dispõe até a mais pobre das cozinhas, mas marginal não era. Sem colher, a sopa cotidiana não podia ser consumida, senão sorvendo-a como fazem os cães. Só depois de muitos dias de aprendizagem, e também aqui, como era importante conseguir logo compreender e fazer-se compreender, se vinha a saber que havia colheres no campo, mas era preciso comprá-las no mercado negro, pagando-as com sopa ou pão. Uma colher custava habitualmente meia ração de pão ou 1 litro de sopa, mas aos recém-chegados e inexperientes sempre se pedia muito mais. No entanto, na libertação do campo de Auschwitz, encontramos nos depósitos milhares de colheres novíssimas de plástico, além de dezenas de milhares de colheres de alumínio, de aço ou até de prata, que provinham da bagagem dos deportados na chegada. Não se tratava, portanto, de uma questão de economia, mas de uma intenção precisa de humilhar. Vem à mente o episódio narrado no livro dos Juízes, em que o chefe Gedeão escolhe os melhores entre seus guerreiros, observando o modo como se comportam ao beberem água no rio. Descarta todos aqueles que lambem a água, como faz o cão, ou que se ajoelham, e só aceita aqueles que bebem em pé, levando a mão à boca. Eu hesitaria em definir como inteiramente inúteis outras humilhações e violências que foram descritas repetidamente e convergentemente por toda a memorialística dos lager. Sabe-se que em todos os campos se procedia 1 ou 2 vezes por dia a uma chamada. Por certo, não era uma chamada nominal, que seria impossível para milhares ou dezenas de milhares de prisioneiros. Tanto mais que estes jamais eram designados com seu nome, mas sim apenas com o número de controle de 5 ou 6 algarismos. Era um sarralapel, uma chamada contagem complicada e difícil, porque devia levar em conta os prisioneiros transferidos para outros campos ou para a enfermaria na véspera, e aqueles mortos de noite,
e porque o efetivo devia coincidir justamente com os dados do dia precedente e com a contagem 5 a 5 que acontecia durante a marcha das turmas em direção ao trabalho. Eugene Cogon reporta que em Buchenwald deviam comparecer à chamada vespertina, inclusive os moribundos e os mortos, estendidos pelo chão. Ao invés de permanecer em pé, também deviam ser dispostos em filas de 5 para facilitar a contagem. A chamada se desenrolava naturalmente ao ar livre, com qualquer tempo, e durava pelo menos 1 hora, mas até 2 ou 3 se a conta não fechava. E mesmo 24 horas ou mais se suspeitasse de uma evasão. Quando chovia ou nevava, ou quando o frio era intenso, tornava-se uma tortura, pior do que o próprio trabalho, a cujo cansaço se somava no fim do dia. Era percebida como uma cerimônia vazia e ritual, mas sem que provavelmente o fosse. Não era inútil, como de resto, nesta chave interpretativa. Não eram inúteis a fome, o trabalho extenuante e nem mesmo, me seja perdoado o cinismo, estou tentando raciocinar com uma lógica que não é minha, a morte por gás de adultos e crianças. Todos esses sofrimentos constituíam o desdobramento de um tema, aquele do suposto direito do povo superior de subjugar ou eliminar o povo inferior. Assim também era aquela chamada, que em nossos sonhos de depois se tornaria o próprio emblema do lager, resumindo em si o cansaço, o frio, a fome, a frustração. O sofrimento que provocava e que todo dia de inverno provocava alguns colapsos ou algumas mortes, estava dentro do sistema, dentro da tradição do Dru de arroz. Dru, de feroz prática militarista que era o legado prussiano e que Büchner eternizou em Wojciech. Aliás, parece-me evidente que, sob muitos de seus aspectos mais penosos e absurdos, o mundo concentracionário era tão somente uma versão, uma adaptação da prática militar alemã. O exército dos prisioneiros nos lager devia ser uma cópia inglória do exército propriamente dito, ou melhor, uma sua caricatura. Um exército tem uma farda, limpa, honrada e coberta de insígnias, aquela do soldado, sórdida e cinzenta, aquela do Häftling, mas ambas devem ter 5 botões, senão estão mutiladas. Um exército marcha com passo militar, em ordem cerrada, ao som de uma banda. Por isso, deve haver uma banda também no lager, e o desfile deve ser um desfile meticuloso, em estilo militar diante do palanque das autoridades, ao som de música. Esse cerimonial é de tal modo necessário, de tal modo óbvio, que prevalece até sobre a legislatura antijudaica do Terceiro Reich. Com paranoica sofisticação, ela vedava aos músicos e às orquestras judaicas tocarem partituras de autores arianos, porque assim estes seriam contaminados. Mas nos lager de judeus não havia músicos arianos. Nem de resto, existem muitas marchas militares escritas por compositores judeus. Por isto, derrogando as regras de pureza, Auschwitz era o único lugar alemão em que músicos judeus podiam, ou melhor, deviam tocar música ariana. A necessidade não tem leis. Herança da caserna também era o rito de arrumar a cama. Naturalmente, este último termo é amplamente eufemístico. Se havia beliches, cada leito era constituído de um mísero colchão cheio de aparas de madeira, de 2 cobertas e de um travesseiro de crina. E aí dormiam em regra 2 pessoas. As camas deviam ser arrumadas logo após o despertar, simultaneamente em todo alojamento. Era preciso, pois, que os inquilinos dos planos inferiores
se pusessem a arrumar o colchão e cobertas em meio aos pés dos inquilinos dos planos superiores, em equilíbrio precário sobre as bordas de madeira e aplicados ao mesmo trabalho. Todas as camas deviam estar arrumadas em 1 minuto ou 2, porque imediatamente depois começava a distribuição do pão. Eram momentos frenéticos. A atmosfera se enchia de poeira até se tornar opaca, de tensão nervosa e de xingamentos trocados em todas as línguas, porque arrumar a cama era uma operação sagrada, a ser executada segundo regras férreas. O colchão, fétido de mofo e coalhado de manchas suspeitas, devia ser esticado. Para tal fim, havia 2 aberturas no forro, nas quais se introduziam as mãos. Uma das 2 cobertas devia ser estendida sobre o colchão e outra dobrada sobre o travesseiro, formando um degrau nítido, regular. No fim da operação, o conjunto devia apresentar-se como um paralelepípedo retangular com faces bem planas, ao qual se sobrepunha o paralelepípedo menor do travesseiro. Para os SS do campo e, consequentemente, para todos os chefes de alojamento, o Bettenbauer revestia-se de uma importância primária indecifrável. Talvez fosse o símbolo da ordem e da disciplina. Quem arrumasse mal a cama ou se esquecesse de fazê-lo era punido publicamente e com ferocidade. Além disso, em cada alojamento existia uma dupla de funcionários. Os Bettenascher, controladores de cama, termo que não creio existir no alemão normal e que de certo Goethe não compreenderia, cuja tarefa era verificar cada cama individual e depois de cuidar de seu alinhamento transversal. Para tal fim, estavam munidos de uma corda do mesmo comprimento do alojamento. Estendiam-na por sobre as camas arrumadas, retificando milimetricamente os desvios eventuais. Mais do que atormentadora, essa ordem de maníacos parecia absurda e grotesca. Com efeito, o colchão esticado com tanta aplicação não tinha nenhuma consistência, e de noite, sob o peso do corpo, achatava-se imediatamente até as tábuas que o sustentavam. De fato, dormia-se sobre a madeira. Num contexto bem mais amplo, tem-se a impressão de que por toda a Alemanha hitleriana o código e o costume da caserna deviam substituir aquelas tradicionais e burguesas. A violência insípida do drill havia começado a invadir desde 1934 o campo da educação e se voltava contra o próprio povo alemão. A partir dos jornais da época, que tinham conservado uma certa liberdade em termos de crônica e de crítica, há notícias de marchas extenuantes impostas a rapazes e a moças, no quadro dos exercícios pré-militares, até 50 km por dia, com mochilas às costas e nenhuma piedade pelos retardatários. Os pais e os médicos que ousavam protestar eram ameaçados com punições políticas. Diferente é o raciocínio a fazer sobre a tatuagem, invenção autóctone de Auschwitz. A partir do início de 1942, em Auschwitz e nos lagers subordinados, em 1944, cerca de 40, o número do controle dos prisioneiros não era mais somente costurado nas roupas, mas tatuado no antebraço esquerdo. Desta norma, só estavam isentos os prisioneiros alemães não judeus. A operação era executada com metódica rapidez por escreventes especializados, no ato de identificação dos recém-chegados, provenientes seja da liberdade, seja de outros campos ou dos guetos. Em reverência ao típico talento alemão para as classificações, logo se delineou um autêntico código. Os homens deviam ser tatuados na parte externa do braço, as mulheres na interna. O número dos ciganos
deveria ser precedido de um Z. O dos judeus, a partir de maio de 1944, ou seja, da chegada em massa dos judeus húngaros, devia ser precedido de um A, que pouco depois foi substituído por um B. Até setembro de 1944, não existiam crianças em Auschwitz. Eram todas mortas a gás na chegada. Depois dessa data, começaram a chegar famílias inteiras de poloneses detidos aleatoriamente durante a insurreição de Varsóvia. Todos eles foram tatuados, inclusive os recém-nascidos. A operação era pouco dolorosa e não durava mais que 1 minuto, mas era traumática. Seu significado simbólico estava claro para todos. Este é um sinal indelével. Daqui não sairão mais. Esta é a marca que se imprime nos escravos e nos animais destinados ao matadouro. E vocês se tornaram isso. Vocês não têm mais nome. Este é seu nome. A violência da tatuagem era gratuita, um fim em si mesmo, pura ofensa. Não bastavam os 3 números de pano costurados nas calças, no casaco e no agasalho de inverno? Não bastavam. Era preciso algo mais, uma mensagem não verbal, a fim de que o inocente sentisse escrita na carne sua condenação. Tratava-se também de um retorno à barbárie, tanto mais perturbador para os judeus ortodoxos. De fato, justamente para distinguir os judeus dos bárbaros, a tatuagem é vetada pela lei mosaica, Levítico. 40 anos depois, minha tatuagem se tornou parte de meu corpo. Não me vanglorio dela, nem me envergonho. Não a exibo, nem a escondo. Mostro-a de má vontade a quem me pede por pura curiosidade. Prontamente e com ira a quem se declara incrédulo. Muitas vezes os jovens me perguntam por que não a retiro, e isto me espanta. Por que deveria? Não somos muitos no mundo a trazer esse testemunho. É preciso fazer violência útil sobre si mesmo para se induzir a falar do destino de tantos indefesos? Ainda uma vez, tento seguir uma lógica que não é minha. Para um nazista ortodoxo, devia ser óbvio, nítido, claro que todos os judeus tinham de ser mortos. Era um dogma, um postulado. Também as crianças, por certo. Também especialmente as mulheres grávidas, para que não nascessem futuros inimigos. Mas por que, em suas rázias furiosas, em todas as cidades e povoados de seu império imenso, violar a porta dos moribundos? Por que se meterem a arrastá-los até os trens para levá-los a morrer longe após uma viagem insensata na Polônia, no limiar das câmaras de gás? Em meu comboio havia 2 moribundas de 90 anos, arrancadas da enfermaria de Fósforo. Uma morreu na viagem, assistida em vão pelas filhas. Não teria sido mais simples, mais econômico deixá-las morrer, ou quem sabe assassiná-las em seus leitos em vez de inserir sua agonia na agonia coletiva do trem? Verdadeiramente somos induzidos a pensar que no Terceiro Reich a escolha melhor, a escolha imposta de cima para baixo, fosse aquela que comportava a máxima aflição, o máximo esbanjamento de sofrimento físico e moral. O inimigo não devia apenas morrer, mas morrer no tormento. Sobre o trabalho nos lager se escreveu muito. Eu mesmo o descrevi a seu tempo. O trabalho não pago, isto é, escravista, era um dos 3 objetivos do sistema concentracionário. Os outros 2 eram a eliminação dos adversários políticos e o extermínio das chamadas raças inferiores. Diga-se de passagem, o regime concentracionário soviético diferenciava-se do nazista especialmente pela falta do terceiro termo e pelo predomínio do primeiro. Nos primeiros lager, quase contemporâneos da conquista do poder por Hitler, o trabalho era puramente persecutório, praticamente inútil para fins produtivos. Mandar gente desnutrida remover turfa ou quebrar pedra só servia como objetivo terrorista. De resto, para a retórica nazista e fascista, herdeira nisto da retórica burguesa, o trabalho enobrece. E, portanto, os ignóbeis adversários do regime não são dignos de trabalhar no sentido usual do termo.
Seu trabalho deve ser aflitivo, não deve abrir espaço para a competência profissional. Deve ser aquele dos animais de carga, puxar, empurrar, levar peso, vergar sobre a terra. Também esta, uma violência inútil, talvez útil apenas para quebrar as resistências atuais e punir as resistências passadas. As mulheres de Ravensbrück narram jornadas intermináveis transcorridas durante o período de quarentena, ou seja, antes do enquadramento nas brigadas de trabalho em fábrica, a remover a areia das dunas em círculos sob o sol de julho. Cada deportada devia deslocar a areia de seu monte para o monte da vizinha da direita, num circuito sem meta nem fim, uma vez que a areia voltava para o lugar de onde era tirada. Mas é duvidoso que esse tormento do corpo e do espírito, mítico e dantesco, tivesse sido imaginado para prevenir a formação de núcleos de autodefesa ou de resistência ativa. Os SS dos Lager eram antes brutos, obtusos, do que demônios sutis. Tinham sido educados para a violência. A violência corria em suas veias, era normal, óbvia. Transbordava de seus rostos, de seus gestos, de sua linguagem. Humilhar, fazer o inimigo sofrer era seu ofício de cada dia. Não raciocinavam sobre isso. Não tinham segundas intenções. A intenção era aquela. Não quero dizer que fossem feitos de uma substância humana perversa, diferente da nossa. Entre eles também haviam os sádicos, os psicopatas, mas eram poucos. Simplesmente tinham sido submetidos para alguns anos a uma escola em que a moral corrente fora invertida. No regime totalitário, a educação, a propaganda e a informação não encontram obstáculos. Tem um poder ilimitado, uma ideia do qual dificilmente pode fazer quem nasceu e viveu num regime pluralista. A diferença da tribulação puramente persecutória, tal como a que acabo de descrever, o trabalho às vezes podia tornar-se uma defesa. Assim o era para os poucos que no lager conseguiam ser inseridos em seu próprio ofício. Alfaiates, sapateiros, marceneiros, artífices, pedreiros, estes, reencontrando sua atividade habitual, recuperavam ao mesmo tempo, numa certa medida, sua dignidade humana. Mas também o era para muitos outros, como exercício da mente, como evasão do pensamento da morte, como modo de viver o dia a dia. De resto, é a experiência comum que os afazeres cotidianos, ainda que penosos ou cansativos, ajudam a desviar a mente de ameaças mais graves, mas mais distantes. Observei com frequência em alguns companheiros meus, às vezes até em mim mesmo, um fenômeno curioso. A ambição do trabalho bem feito está tão enraizada que impele a fazer bem, mesmo trabalhos adversos, nocivos aos seus e à sua parte. Tanto que é preciso um esforço consciente para executá-los mal. A sabotagem do trabalho nazista, além de ser perigosa, comportava inclusive a superação de resistências internas atávicas. O pedreiro de Fossanon, que me salvou a vida e que descrevi no É Isto um Homem? E em Lilith, detestava a Alemanha, os alemães, sua comida, sua maneira de falar, sua guerra, mas quando o puseram para erguer muros de proteção contra as bombas, fazia-os corretamente, sólidos, com tijolos bem assentados e com toda a argamassa que era necessária, não em reverência às ordens, mas por dignidade profissional. Em Um Dia na Minha Vida, de Ivan Denisovich, de 1963, Solzhenitsyn descreve uma situação quase idêntica. Ivan, o protagonista, condenado sem nenhuma culpa a 10 anos de trabalho forçado, se compraz em erguer uma parede com perfeição, constatando depois que foi bem sucedido. Ivan era feito justamente daquele modo cretino. Nem os 8 anos passados nos campos tinham podido fazer com que perdesse aquele hábito. Estimava cada coisa e cada trabalho. E não podia permitir que se arruinassem inutilmente.
Quem assistiu a um célebre filme, A Ponte do Rio Kwai, recordará o zelo com que o oficial inglês, prisioneiro dos japoneses, se obstina em construir para eles uma audaciosa ponte de madeira e se escandaliza quando se dá conta de que os sapadores ingleses a minaram. Como se vê, o amor pelo trabalho bem feito é uma virtude fortemente ambígua. Animou a Michelangelo até seus últimos dias, mas também a Stanley, o diligentíssimo carniceiro de Treblinka. Replica com irritação a sua entrevistadora, abre aspas, tudo aquilo que fazia por minha livre vontade tinha de fazer da melhor forma que podia. Fui criado assim, fecha aspas. Da mesma virtude se orgulhava Rudolf Höss, o comandante de Auschwitz, quando narra o trabalho criativo que o induziu a inventar as câmaras de gás. Ainda quero aludir como exemplo extremo de violência simultaneamente estúpida e simbólica ao uso cruel que foi feito, não episodicamente, mas com método, do corpo humano como um objeto, uma coisa de ninguém, da qual se podia dispor de modo arbitrário. Sobre as experiências médicas conduzidas em Dachau, em Auschwitz, em Ravensbrück e outros lugares, já muito se escreveu. E alguns responsáveis, que nem sempre eram médicos, mas com frequência se improvisavam como tais, foram até punidos. Não Joseph Mengele, o maior e o pior de todos. A gama desses experimentos se estendia desde o controle de novos medicamentos em prisioneiros desinformados até torturas insensatas e cientificamente inúteis, como aquelas desenvolvidas em Dachau por ordem de Himmler e por conta de Luftwaffe. Aqui, os indivíduos selecionados, às vezes previamente superalimentados para voltarem à normalidade fisiológica, eram submetidos a longos períodos em água gelada ou introduzidos em câmaras de descompressão nas quais se simulava a rarefação do ar em 20 mil metros, nível que os aviões da época estavam muito longe de atingir, para estabelecer em qual altitude o sangue humano começa a ferver. Um dado este que se pode obter em qualquer laboratório com despesa mínima e sem vítimas, ou mesmo deduzir de tabelas comuns. Parece-me significativo recordar estas ignomínias numa época em que, com razão, discutem-se os limites nos quais seja lícito conduzir experiências científicas dolorosas em animais de laboratório. Esta crueldade típica e sem objetivo aparente, mas altamente simbólica, estendia-se justamente porque simbólica aos despojos humanos após a morte. Aqueles despojos que toda civilização, a partir da mais longínqua pré-história, respeitou, honrou e às vezes temeu. O tratamento a que eram submetidos no lager queria expressar que não se tratava de restos humanos, mas de matéria bruta, indiferente, boa, no melhor dos casos, para alguns empregos industriais. Suscita horror e estremecimento. Depois de decênios, a vitrina do Museu de Auschwitz, onde estão expostos desordenadamente aos montes os cabelos das mulheres destinados ao gás ou ao lager, o tempo os descobriu e corrompeu, mas continuam a murmurar diante do espectador de sua muda acusação. Os alemães não tiveram tempo de encaminhá-los para sua destinação. Esta insólita mercadoria era adquirida por alguns industriais têxteis alemães, que a usavam para a confecção de aniagem e de outros tecidos industriais. É pouco provável que os utilizadores não soubessem de qual material se tratava. É igualmente pouco provável que os vendedores, ou seja, as autoridades SS do lager, tirassem disso um lucro efetivo. Sobre a motivação do lucro prevalecia aquela do ultraje. As cinzas humanas provenientes dos fornos crematórios, toneladas por dia, eram facilmente reconhecíveis como tais, uma vez que continham com frequência dentes ou vértebras. Não obstante, foram usados para vários fins. Para aterrar trechos pantanosos, como isolante térmico nos interstícios de construções de madeira,
como fertilizante fosfático, assinaladamente foram empregadas em vez de saibro para revestir os caminhos da Vila dos SS, situada ao lado do campo. Eu não saberia dizer se puramente pela consistência ou se ao contrário, pelo fato de que, em sua origem, aquele material devia ser pisado. Não me iludo de ter esgotado a questão, nem de ter demonstrado que a crueldade inútil haja sido patrimônio exclusivo do Terceiro Reich e consequência necessária de suas premissas ideológicas. O que sabemos, por exemplo, do Camboja de Pol Pot sugere outras explicações, mas o Camboja está longe da Europa e dele sabemos pouco. Como poderíamos discutir? De certo, este foi um dos traços fundamentais do hitlerismo, não só dentro dos lager, e me parece que seu melhor comentário se encontra resumido nessas duas frases extraídas da longa entrevista feita por Gitta Sereny ao já citado Franz Stangl, ex-comandante de Treblinka. Abre aspas, visto que os matariam a todos, que sentido tinham as humilhações, as crueldades? Pergunta a escritora a Stangl, detido para sempre no cárcere de Düsseldorf. E este responde, abre aspas, para condicionar aqueles que deviam executar materialmente as operações, para tornar-lhes possível fazer o que faziam. Fecha aspas. Noutras palavras, antes de morrer, a vítima deve ser degradada, a fim de que o assassino sinta menos peso de seu crime. É uma explicação não carente de lógica, mas que brada aos céus. É a única utilidade da violência inútil.